Meus amigos, Venezuela do Sul, Caracas do Sul, irmãos siameses dos nossos irmãos, lá da Venezuela do Norte. Bom, nossa campanha de sempre, até o dia 6 de outubro, não ao PSD 55 de Kassab. Não aos candidatos a vereadores e prefeitos dos 55. Por quê? Porque o seu dono, o Kassab, proibiu todos os mais de 10 senadores da República de votarem pelo impeachment do Moraes. Se eles pensam que é possível não seguir o entendimento da maioria da população, a população tem que dar um não para eles no dia 6 de outubro. Essa é a nossa sugestão. Não aos 55. Bom, vocês sabem que o casal presidencial esteve aí nos últimos dias. A Janja foi antes, alguns dias antes, para New York. E o Lula foi depois. A reunião anual da Organização das Nações Unidas, a ONU. E neste ano aconteceu algo inusitado. Já havia em relação a presidentes do PT, presidentes petistas, né, do Brasil. Lá na ONU de tudo. A Dilma já usou aquela tribuna da ONU, num desses encontros, para defender o ensacamento de vento, para defender a aliança e diálogo com o Estado Islâmico, vocês sabem do que eu estou me referindo. Já houve de tudo. Já houve também os tempos de Hugo Chávez fazendo palhaçada por lá, mas nesse 2024, nesse setembro de 2024, o Lula, no último dia 22, fez algo realmente estupendo. Além de aproveitar a estada na tribuna ali para atacar o setor privado, atacar, como sempre, as nações ricas, pedir dinheiro para apagar incêndios que eles, por incompetência, não conseguem apagar. O Lula pediu maior participação, né, para os países do Sul, né, que é o terceiro mundo, ou os países subdesenvolvidos, né? Mas é uma vergonha, não consegue gerir questões tão amplamente ditas por eles, domináveis de gerir, como a questão ambiental, ou pelo menos diminuir os incêndios, só que eles só sabem criticar. A Janja, antes desse mico do Lula, que já eu volto a ele, já havia dito nas suas falas antes do dia 22 que a culpa toda dos incêndios no Brasil são ataques terroristas. Ela deixa entender que não por pessoas de esquerda, então são ataques terroristas de pessoas de direita que estariam fazendo isso, colocando fogo por aí. Ela também coloca a culpa nos ricos, etc, etc. Diz que é a hora de reinventar o jeito de ser humano, né? Reinventar, né? E tudo mais. Outro dia eu li para vocês as frases vazias. Mas o Lula fez um discurso completamente mais descompassado do que ele sempre, a ponto que o seu tempo de fala, que ali todo mundo tem o seu tempo cronometrado, senão vira bagunça, senão vira discurso de Fidel Castro, que duravam horas e horas e horas. Ele estava lendo o discurso ali, ou o ator, não sei, no lugar dele, lendo o discurso, excedeu o tempo, cortaram a fala dele, cortaram o microfone, na verdade, cortaram o microfone dele. Havia outro líder já para assumir a tribuna de um outro país, cortaram o telefone. Você sabe que ali são pessoas de várias nacionalidades, enquanto a fala está sendo de fato direcionada pelo microfone, tradutores de várias línguas estão traduzindo simultaneamente para os presentes. Nesse caso havia poucos presentes. Bom, quando cortaram a sua fala, ele deseducadamente continuou falando. Ninguém ouvia porque ele estava sem microfone, e mesmo se tivesse alguém ali ouvindo esse microfone, não teria como traduzir, porque quando cortou o microfone, os tradutores cessaram também a tradução. E ele continuou até o fim falando, sem microfone e sem tradução, como quem está ali para prestar um serviço e tem que falar o discurso todo, né? Até estranho, muito estranho isso. Um grande vexame, é fim de festa.
E quem estava ali, as poucas pessoas presentes, vendo ali de ladinho ali e tal, a comitiva, a comissão deles lá. O Pachecozinho estava ali, gente. O Pachecozinho estava ali. Para vocês verem que não há esperança para o Pachecozinho. Estava ali o Pachecozinho, a Marina Silva, que deixou os incêndios e foi lá ficar em hotel 5 estrelas. Competente. A Jangita Peroba estava lá. Mas o que eu quero lhes dizer nesse vídeo é o seguinte. De novo, a falta de informação. Olha, a administração pública é regida por alguns princípios que devem ser respeitados, portanto não afrontados, seja a administração pública federal, estadual ou municipal. Está lá no artigo 37 da Constituição Federal, na cabeça do artigo, esses princípios. Um deles é a publicidade. A publicidade. Vejam, este governo que dizia que o governo anterior que era o governo dos sigilos, este governo é o governo apócrifo, é o governo dos sigilos, dos segredos. E sobre esta personagem, que se diz, está aí desenvolvendo a personagem de primeira-dama, eles colocam sigilo sobre tudo em relação a ela. Sigilo sobre tudo em relação a ela. Querem ver? Está aqui na matéria da Revista Oeste, do último domingo, o governo Lula esconde informações sobre viagem de Janja a Nova York. Primeira-dama esteve na cidade para participar, ainda está lá, de evento da ONU em março e retornou para acompanhar o presidente. Então veja, aqui a matéria começa até falando daquela viagem que a Janja fez a Nova York em março. Em março. Então veja, o governo Lula esconde informações sobre viagem de Janja a Nova York. Esconde informações sobre a viagem de Janja a Nova York em março. Foi naquela em que ela foi como presidente da comissão, chefa de comissão da ONU para defender os direitos das mulheres. Depois ela não defendeu o próprio direito dela, quando o seu enteado disse que ela era... Ela não defendeu os próprios direitos da companheira do enteado que buscou a delegacia de atendimento à mulher dizendo que era vítima do Luiz Cláudio. O mesmo Luiz Cláudio que veio agora há pouco dizendo que ele faria também, que foi pouco a cadeirada do Datena numa sala. É um homem zarrão, né? É um brabão esse Luiz Cláudio. De longe, né? O governo Lula se recusou a fornecer informações detalhadas sobre a viagem da primeira-dama, a Jangita, em março desse ano. A Folha de São Paulo solicitou dados sobre local de hospedagem, valores, gastos e origem dos recursos por meio da Lei de Acesso à Informação, mas essas informações foram negadas à Folha em 3 instâncias. É uma agente secreta. Janja esteve em New York para participar de um evento da ONU naquela oportunidade, em março, e retornou à cidade para acompanhar Lula na Assembleia Geral da ONU. Agora ela está acompanhando Lula, mas ela foi antes de Lula, 2, 3 dias antes. Ela é uma chefa de estádio. A primeira-dama chegou alguns dias antes para cumprir compromissos adicionais. Compromissos adicionais. Estou viajando, vocês parem de falar. Estou fazendo isso tudo pela pátria. Pátria não, pátria é coisa de conservador. Estou fazendo isso pelo futuro dos brasileirinhos. A Folha solicitou informações sobre a viagem desde 24 de abril, mas o último recurso está em análise na Controladoria Geral da União. Perca as esperanças, Folha. É tudo do governo, que prorrogou o prazo para 1º de outubro, alegando complexidade da matéria, e não dará. Em março, Janja integrou a Comitiva Brasileira do Direito das Mulheres na 68ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher na ONU, da Mulher da ONU. Sabia que a ONU tinha mulher, não? A sua participação foi publicada no Diário Oficial da União. Os questionamentos da reportagem seguiram para vários ministérios. Peteca, 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 peteca. E para a assessoria da primeira-dama, mais ainda a lacuna sobre a viagem. Mistérios. A assessoria de Janja inicialmente informou que ela se hospedou na casa de terceiros. Olha, China. Mas depois afirmou que ela ficou na residência oficial brasileira em Nova York. O Ministério das Mulheres informou em resposta ao primeiro pedido pela Lei de Informação que Janja recebeu apenas passagens aéreas e seguro viagem, sem pagamento de diárias para hospedagem e alimentação. Janja iria largar essa boquinha?
Custo da viagem diante de respostas do governo. Bom, os custos não vou ler porque vocês sabem que eles gastam muito. E quem era lá na Secretaria Executiva da Casa Civil? Mira Belchior. Essa gente está aí desde os governos Dilma e Lula 1 e 2 e tal. Gente, eles voltaram. E os manés, nós todos estamos feofodidi. É muito problemático esse obscurantismo. Vejam, se não há as informações, essa senhora esteve onde? Bom, se ela viajou a uma missão oficial e foi por portaria do Luiz Inácio, que nomeou a chefa, não, porque ela é socióloga, se lembram? Na época? Se ela estava ali, a agenda dela tinha que estar pública, ou pelo menos a maior parte da agenda dela, porque ela estava representando a presidência da República ali. Mas não se sabe onde ela se hospedou, disse que foi na casa de terceiros. Depois disse que foi não sei na onde. Com quem essa mulher esteve? Onde essa mulher esteve? Conversando com quem? Com outros chefes de Estado? Com grupos inomináveis por aí? Quem é esta mulher? Quem é esta mulher? Bom, dê seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva se ainda não é inscrito, se inscrito. Veja sempre, todos os dias, se você continua inscrito, ative o sininho da notificação sempre. Considere ir até a aba Seja Membro, torne-se membro do canal. E aqui embaixo, sempre no primeiro comentário fixado do canal, uma chave Pix, por meio da qual você pode colaborar para a manutenção do canal.